Olá, quinto ano. Hoje é quinta-feira, dia 17/6/2021. Hoje, tia Fabiana vai fazer a explicação da prova de matemática. Quem ainda não fez a prova de matemática, certo? Que está aí com dúvida, agora é o momento da gente tirar todas as dúvidas, tá certo? Olha só, nós trabalhamos alguns conteúdos nessa segunda unidade, certo? Tia Fabiana vai explicar a prova de matemática. Se você tiver com alguma dúvida, aí você vai mandar uma mensagem para a tia Fabiana lá no aplicativo, tá certo? E aí tia Fabiana tira as suas dúvidas, tá bom? Mas a nossa prova tá muito fácil. A gente trabalhou vários conteúdos. Tia Fabiana trabalhou com o livro Aprender Mais e o livro Sucesso. Eu trabalhei até mais com o livro Aprender Mais, porque eu achei que o livro ele estava ali com um conteúdo melhor de explicação para vocês, tá bom? No primeiro quesito da nossa provinha de matemática, deixa a tia Fabiana olhar aqui, tá certo? Tia Fabiana botou para fazer a divisão, gente. Não foi isso? Tia Fabiana vai fazer só uma divisão aqui no quadro, somente para a gente relembrar, tá certo? E aí, resolva as divisões. E aí, você vai resolver. Nós aprendemos que as divisões, elas podem ser exatas e inexatas, não é isso? Exata quando ela tem resto zero, inexata quando ela tem resto diferente de zero, ok? Ah, tia Fabiana, muito fácil. Um exemplo. 27, um exemplo, certo? Dividido por 5. Eu vou procurar na tabuada do 5, um número que eu multiplico por 5, que vai chegar próximo de 27. Ou se vai dar igual a 27. Não vai ter. Então, vai ser 5. 5 vezes 5 é 25. Eu vou pegar o 25, colocar aqui embaixo e vou subtrair. 25 para chegar em 27 é 2. Eu tenho aqui uma divisão inexata, certo? No primeiro quesito, você vai fazer isso. Você vai resolver as divisões. E aí, tia Fabiana quer passo a passo, ok? No numeral 2, você vai fazer o seguinte. Você vai circular os números que são divisíveis por 2. E aí, existe aí os critérios, não é isso? A gente também estudou isso. Os números divisíveis por 2 são os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. São os números que são pares, tia Fabiana. Isso mesmo. Os números divisíveis por 2 são números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, são números pares. E aí você vai circular, certo? Os números divisíveis por 2, ok? Vamos para o terceiro quesito. Pronto? No terceiro quesito, eu perguntei qual é o único número primo par. E aí a gente sabe que só tem um número, que ele é o único número primo par. E aí você vai colocar quem é, tá certo? No 4, você vai marcar um X nos números primos. E aí você vai marcar um X nos números primos. Você tem que lembrar o que são os números primos. São aqueles que só têm dois divisores. Ele mesmo e o outro número, tá certo? No quinto quesito, você vai escrever os 10 primeiros múltiplos. E aí, eu pedi os múltiplos de 4, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 3. Você vai escrever os 10 primeiros múltiplos. Lembra da tabuada, tia Fabiana? Lembra da tabuada que lembra dos múltiplos, tá certo? Muito fácil, gente. Eu já estou aqui no quinto quesito. No sexto quesito, não é isso? Vamos ver o que é que a gente tem no sexto. A gente vai falar sobre frações. Isso mesmo, sobre frações. Vamos lá? A gente também trabalhou termos de frações, leitura de frações, não foi isso? Nós trabalhamos também frações próprias e frações impróprias, correto? E aí, tia Fabiana, no sexto quesito, escreva como se lê as frações. E aí você vai escrever como você lê essas frações. Eu vou colocar uma fração que não está na prova e como eu leio essa fração, tá certo?
Olha só. Dois nonos. Eu li a minha fração, tia Fabiana. E aí? Você vai fazer aí, no sexto quesito, como você faz a leitura dessa fração, como você lê essa fração. No sétimo quesito, você vai escrever duas frações próprias. E aí você tem que lembrar o que são frações próprias, gente. A gente trabalhou frações próprias e frações impróprias. Estão lembrados das regras que tem? Quem é que lembra? Quem é a fração que tem que ter o numerador menor que o denominador? Que fração é essa? Qual é a fração que tem o numerador maior que o denominador? Que fração é essa? É só lembrar. Então, no sétimo você vai escrever duas frações que sejam próprias, e aí você tem que lembrar o que são frações próprias. No oitavo quesito, você vai circular as frações impróprias. Eu tenho que lembrar, tia Fabiana, daquela regra. Tem uma regrazinha de frações próprias e frações impróprias. Quem está lembrado aí? Lembra? Aquela fração que tem o numerador menor que o denominador, ela é chamada de fração? Não, tia Fabiana, aquela fração que tem o numerador maior que o denominador, elas são chamadas de... E aí você vai ter que lembrar, tá certo? No sétimo, tia Fabiana quer duas frações próprias. No oitavo, você vai circular as frações impróprias, ok? No oitavo. No nono, aí você vai escrever quais são os termos das frações. Tia Fabiana falou agora quais são os termos das frações. E aí você vai colocar. Nós temos aqui 6 terços. E aí você vai colocar quais são os termos dessa fração, tá certo? No décimo quesito, você vai representar as frações. Você tem que representar as frações, então você não pode esquecer, certo? Na representação das frações, quem é o numerador e quem é o denominador, ok? Um exemplo, tia Fabiana, eu tenho essa fração aqui, ó. Pintei. Aqui é meu numerador, que é a parte que é tomada. E aqui, 1, 2, é o meu denominador, que é a minha parte total da fração. Ok? Gente, essa prova do quinto ano, ela tá um presente de Deus para vocês, não é verdade? Um presente de Deus. Olha só, amanhã, sexta-feira, a tia Fabiana vai fazer a leitura da provinha de oficina, certo? A prova de oficina, tia Fabiana, ela não fez trabalho nessa unidade, ela, na verdade, ela fez uma prova, certo? E aí a gente vai falar sobre a instituição financeira, sobre ser uma pessoa, sobre o consumidor, me parece que isso, sobre cartão de crédito e de débito. A gente vai falar um pouquinho sobre a oficina de negócios, sobre o que a gente e os conteúdos que a gente estudou, tá certo? Na primeira e na segunda unidade. Nessa segunda unidade, tia Fabiana não colocou trabalho, tia Fabiana colocou uma prova, tá certo? Então, amanhã, sexta-feira, tia Fabiana faz a leitura da provinha de oficina. Outra coisa também, minha gente, que eu quero saber de vocês. Alguma dúvida sobre a prova de matemática, me procura lá no aplicativo. Alguma dúvida sobre a prova de história, procura também tia Fabiana lá no aplicativo, tá certo? Pode procurar, sim, que tia Fabiana tira todas as dúvidas, tá bom? De todo mundo. Beijo para todo mundo, tá certo? Sexta-feira é o dia de entregar as avaliações. Eu não posso esquecer, tia Fabiana, de colocar meu nome completo nas minhas avaliações. Outra coisa também do quinto ano que não pode esquecer é que as avaliações do quinto ano tem que ser escrita de caneta preta ou azul, certo? Não pode ser caneta colorida. Tem que ser preta ou azul, certo? Escreve lá, antes de passar para a caneta, faz primeiro de lápis, bem direitinho, e depois é que escreve de caneta. Não esquece de colocar o nome completo, pelo amor de Deus. Coloca o nome completo, tá certo? Na prova. Beijo para todo mundo.
certo? E até amanhã, se Deus quiser. As nossas aulas estão sendo assim, ó, a gente tá aí com uns gostinhos já aí de chegar nas férias, não é isso, gente? Então, beijo para todo mundo, até amanhã, se Deus quiser. Saudade de todo mundo, ó. Tchau, tchau, gente.